Olá pessoal, segunda-feira, aqui para mim em Orlando, são quase 7h30 da noite, 19h30, e eu sei que para vocês aí no Brasil já é 8h30 da noite, né? Então, eu resolvi abrir essa live porque a maioria das pessoas fazem a mesma pergunta, são as mesmas perguntas que as pessoas fazem de como adquirir um imóvel em Orlando. Então, nós vamos falar sobre isso, eu vou citar aqui as perguntas que eu tenho, que normalmente as pessoas fazem, e vou estar fazendo live somente para ajudar você a entender como comprar um imóvel em Orlando, de uma forma bem rápida. Não quero me demorar muito, nem precisa de 30 minutos, pode ser 15 minutos. Enquanto você está fazendo alguma coisa, se você ouvir o áudio, você vai ser capaz de entender como comprar um imóvel em Orlando. Então, nós vamos iniciar com algumas perguntas. A nossa live de hoje e de toda semana vai ser consecutivamente algumas perguntas que as pessoas têm a respeito dos imóveis em Orlando. Tanto imóvel para poder morar ou um imóvel que você queira alugar por temporada, tá bom? Então, uma das perguntas principais que a gente sempre faz para o cliente, quando a gente faz uma propaganda ou quando um cliente indicou outro cliente é: você pensa em vir morar aqui ou você está querendo um aluguel de temporada? Porque existe uma diferença na cidade. Essa primeira pergunta, você quer vir morar ou você quer um aluguel de temporada? Por que eu pergunto isso? Porque na área da Disney, os imóveis, na maioria das vezes, as pessoas não moram lá o tempo todo. As propriedades são para temporada. Existem condomínios que você vai poder morar e existem condomínios que não pode morar. É somente aluguel de temporada. Então, quando o proprietário vem, tem condomínios que ele pode ficar 3 meses, tem condomínios que ele pode ficar 6 meses. Depois de 6 meses, ele tem que sair de lá, porque não é a residência oficial dele. Aí as pessoas me perguntam, mas aí o condomínio vai tirar ele de lá? Não, mas ele não vai poder perder aquele contato de Airbnb, ele não vai poder perder a característica hoteleira do imóvel dele. Então, essa é a primeira pergunta. Você pensa num aluguel de temporada ou você vai vir morar? A segunda pergunta é: você vai financiar? Por que eu pergunto isso? Porque o estrangeiro, ele pode financiar aqui nos Estados Unidos. Essa é uma novidade que muita gente não sabe. Fala, nossa, que estranho, eu estou fora dos Estados Unidos, eu posso financiar? Sim, todo estrangeiro ele pode financiar um imóvel nos Estados Unidos. Qual é a forma mais regular, padrão de financiamento? É 30% de entrada, tá? Se você está vendo um imóvel lá de 400 mil, 30% de entrada, que vai ser lá 120 mil dólares, mais ou menos 7% de custos de fechamento, que vai ser os custos bancários e os custos de cartório. Então, numa propriedade de 400 mil, 4 vezes 7, 28. Você tem que ter ali os 120 mil dólares de entrada, que é 30%, e mais ou menos 28 mil. Eu creio que pode ser um pouquinho menos, mas prefiro você na zona de segurança e você ter ali sim os 148 mil dólares para comprar um imóvel de 400 mil. Aí você vai passar pelo processo de financiamento. Aí, outra coisa que eu sempre coloco nas conversas quando alguém me contacta é o seguinte, ó. Todo estrangeiro, como eu acabei de falar, todo estrangeiro pode financiar nos Estados Unidos, vai passar pelo processo de entrevista que o banco vai fazer com você. Eu vou indicar um agente financeiro para você e ele vai perguntar algumas coisas importantes para vocês que desejam financiar um imóvel aqui. Todo mundo pode fazer uma pergunta ali, eu não quero ficar aqui segurando ninguém 30 minutos, mas normalmente quando uma live é interessante para mim, eu vou fazendo alguma coisa na minha cozinha, eu vou fazendo alguma coisa aqui no meu escritório, mas eu vou ouvindo para eu adquirir conhecimento. Você pode fazer a mesma coisa. O que o agente financeiro vai perguntar para você? O agente financeiro vai perguntar: você tem passaporte? Você tem visto? Sem passaporte, sem visto, você não compra aqui, tá? Você não financia. O banco vai pedir teu visto. Então, você tem passaporte e visto? Sim. Você tem uma referência bancária? O que é isso?
é uma referência da sua conta bancária, aonde está o dinheiro que você vai dar de entrada, vai pagar os custos bancários para você poder financiar. Essa referência bancária é uma carta, além do extrato, tá? Espera lá que eu vou prosseguir aqui. Visto, passaporte, visto, referência bancária, que é uma carta, que a gente vai dar um exemplo para você de uma carta, extrato bancário, mostrando aonde está o dinheiro da entrada, que você vai ter que provar isso. Ai, Mércia, meu dinheiro está lá em Bahamas, meu dinheiro está lá nas Ilhas Caimãs. Não importa. Importa é que o dinheiro esteja no seu nome ou numa empresa que seja sua e você consiga provar que aquele dinheiro é seu. Então, você tem o extrato bancário dessa conta. Comprovante de residência. Por quê? Porque no comprovante de residência, o que vai acontecer? O banco aqui vai saber que a sua residência oficial e primária, como a gente chama, é o Brasil, ou é Portugal, ou é a Itália, da onde você tem, aonde você ganha o seu dinheiro, aonde que você trabalha e ganha o seu dinheiro, para o seu país de tributo que você trabalha e paga os tributos. Brasil? Então tá, então nós temos que ter uma comprovação de residência. Ah, mas a minha casa não está escriturada. Esses dias um cliente falou isso para mim. Falei, mas você prova através de uma conta de luz, de água, associação do condomínio, que você está e mora nessa casa? Ah, sim, consigo, que essa casa é minha. Então tá bom, ok. Depois disso, o agente financeiro vai fazer um cadastro fácil com ele, enquanto vocês conversam o bate-papo, ele vai preencher um cadastro, que seria o seu primeiro cadastro para começar o teu processo de financiamento. Então, eu comecei, para quem chegou agora, eu comecei do início com as perguntas cruciais para quem deseja comprar um imóvel aqui. Todo estrangeiro pode comprar aqui, desde que tenha passaporte e visto, e ele pode financiar também. Aí eu pergunto sempre se você vai morar e comprar na área da Disney. Por quê? Expliquei que na área da Disney muitos condomínios só podem alugar por temporada. Eu moro num condomínio ao norte da Disney, bem ao norte da Disney, dá uns 25 minutos daqui lá. No meu condomínio é proibido alugar por temporada, não pode. Se o condomínio souber que você está alugando por temporada, você vai ser multado e você vai ser paralisado. Você não pode, é residentes que moram aqui, tá? Aí, depois disso, eu tento saber do cliente numa conversa, e isso é extremamente importante. Mércia, me manda imóveis. Ok, qual é o preço do imóvel que você deseja? Né? Essa é uma pergunta importante. Você vai financiar? Vamos supor, vamos usar lá uma pessoa, o seu José Antônio. O seu José Antônio vai financiar. Uma das perguntas cruciais que todo corretor deve fazer. Qual é o valor que você tem em mente do imóvel? Porque a Disney tem apartamentos pequenos, de 2 quartos, por exemplo, a partir de 220, 240... 220 talvez precise de reforma um pouquinho, mas vamos colocar um preço que a gente encontra um apartamento legal que não precisa de grandes reformas, 260, 280. Daí para cima tem casas de até mais de $1 milhão na área da Disney. Então você tem que dizer para mim, Mércia, eu tenho 150 mil dólares, então eu quero comprar um imóvel até 400 mil, tem que ser entre 300 e 400 mil. Ótimos produtos, tá? Algumas casas nessa média de 300 e 400 não vai ter piscina privada e algumas vai ter piscina privada. Então a gente manda para você. É baseado no teu poder financeiro é que nós vamos trazer para você os imóveis que competem a você, que não te deixa, né, ó, por aqui assim apertado. Então a gente faz a matemática. Outra coisa importante também, olha, que eu coloquei para nós conversarmos é o seguinte: prestem atenção nisso. O meu amigo ali, ó, Mr. Alto Padrão, tá aqui ouvindo, e é tão bom quando um corretor tá ouvindo pelo seguinte, olha. Nossa carteira de imóveis, como funciona a nossa carteira de imóveis aqui nos Estados Unidos, na Flórida, como que funciona? A carteira de imóveis, pessoal, ela não é como no Brasil, que o corretor A tem 12 casas lá vendendo, o corretor B tem 5, o corretor C tem 15. Não, é assim, olha. Se eu estou representando o seu José Antônio que quer vender o imóvel dele, ele vem para mim e fala, Mércia, eu quero colocar meu imóvel à venda. Ah, tá bom. Ele vai assinar uma papelada de autorização, nós vamos preencher um cadastro daquele imóvel, ele vai assinar autorizando a minha comissão do outro corretor.
e eu vou pegar todos os dados no estado e o que eu tenho de informação desse proprietário e vou cadastrar esse imóvel, preste atenção nisso. Eu vou cadastrar esse imóvel num só banco de dados, numa rede de banco de dados, que é a nossa associação de corretores. Então, pessoal, isso é incrível, sabe por quê? É uma regra, é uma lei. Se eu sou associada, eu tenho acesso e posso trabalhar com todos os imóveis que estão cadastrados. Aí eu estou listando, aqui, né? Fiz o cadastro daquela propriedade para o seu José Antônio, coloquei o cadastro lá à venda. Então aí eu tenho lá a comissão de 6%. No cadastro, o outro corretor vai me consultar e dizer: Mércia, quanto que o seu cliente está pagando para um corretor que trouxer o buyer para ele? Eu represento o vendedor, tá? E vai todos os corretores que estão associados vão olhar online e vão encontrar aquele imóvel lá e ele pode trazer um comprador. Então a representação única é minha para o vendedor do imóvel, certo? Só que eu tenho acesso de trazer um comprador também, só que eu jogo os dados desse imóvel lá nesse banco de dados e todos os corretores do estado, quando eles vão lá, vamos supor que eu coloquei a casa à venda aqui e o valor da casa é 380, tem 4 quartos, tem piscina, tá numa área residencial. Vai lá o meu amigo Mr. Alto Padrão e coloca lá assim: bom, meu cliente quer nesse bairro, 4 quartos, com piscina nessa média de preço. Vai aparecer tudo lá. Ele puxou aqui no computador, vai aparecer lá, vamos supor, 18 casas. Aí ele vai ver, a casa da Mércia aqui, ó, foi construída em 2015. Ah, é uma casa nova. Essa aqui foi construída em 2007. Aí a gente conversa com o cliente. Qual a idade da casa? Até quão velha eu posso ir? Pode ser uma casa de 10 anos, uma casa de 5 anos, uma casa de 12 anos? O cliente lá do meu amigo lá, Mr. Alto Padrão, diz assim: olha, eu quero a casa de 2012 para cá. Eu não quero uma casa mais velha que 2012, porque a Flórida tem muita casa nova, tá? O que acontece? Ele vai lá e coloca também a data. Ele colocou o tamanho da casa, com piscina, média de preço e idade. Aí vai de novo refinar a busca. Gente, isso é uma coisa incrível. Ah, ele colocou o bairro também. Isso é uma coisa incrível. Se ele tirar o bairro e ele colocar o condomínio específico que o cliente dele quer, vem os imóveis. Se ele tirar o condomínio e colocar o código postal, vem todos os imóveis. Então, assim, a representação é bem separada de buyer, comprador, e seller, vendedor. Então, você, consumidor, não precisa de um monte de corretor te atendendo. Você precisa da Mércia. Por quê? Porque nós vamos construir bastante confiança no passo a passo, no auxílio. Depois que você assinou, recebeu sua chave, eu vou estar lá no backstage, lá nos bastidores, para estar te auxiliando ali sempre. Por quê? Porque meus clientes se tornam meus amigos e me referem um monte de outros clientes. Porque eu estar lá atrás, né, no backstage lá atrás, nos bastidores, é muito importante para você. Se dá um probleminha com a associação do condomínio, se você precisa referência de um profissional de qualidade, de confiança, se você precisa de um encanador, você precisa de um reparo, você precisa pintar, você precisa trocar telhado, o que você quiser. Eu tenho na minha rede as pessoas de confiança que têm comigo um ótimo relacionamento de referência. Relacionamento ótimo. Eles sabem que quando eu chamo, o cliente que eles vão atender é um cliente VIP, é um cliente VIP. Por quê? Porque existe confiança minha com o cliente comigo e eu com aquele profissional. Então eles sabem. Acabei de mandar contato de uma administração de casa aqui e eu escrevi para o administrador, que é um meu amigo, conheço ele, falei, ó, cliente VIP, hein? Ó, o tratamento tem que ser alto nível. E todo cliente é VIP, gente, porque esse cliente que é tratado como Very Important Person, né? VIP, VIP, o que acontece com essa pessoa? Ele não vai embora e ele vai referir seu trabalho para outra pessoa. Então, a carteira de imóveis é única, é um banco de dados na qual eu coloco os dados de imóveis que você deseja receber e gravo isso. Eu clico numa teclinha que está escrito Save
a tua busca, eu salvo a busca e todos os dias, se um imóvel novo entrar cadastrado na associação e está dentro do seu critério, você vai receber. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes o brasileiro, na mentalidade do Brasil, ele fica atrás de um monte de corretor e isso não é necessário. É necessário estabelecimento de confiança, tá? Quem quiser fazer pergunta pode fazer, já estou quase 15 minutos, não quero te segurar muito tempo aqui. Você vai, outra coisa importante também que eu coloquei aqui, ó, o valor a decidir, eu já falei, se você vai financiar, 30% de entrada, mais os 7% de custo de fechamento. Ficaremos na zona de conforto de ter 37%. Ah, Mércia, mas sabe o que acontece? Eu vi um corretor fazendo propaganda de financiar com 25%. Bom, existe esse produto? Existe. Existe. O banco vai virar a tua vida dos avessos, vai ficar muito mais difícil e ele pode chegar lá perto, lá bem avançado no processo e falar assim, ó, o poder financeiro desse cliente aqui, ó, não é suficiente para ele dar 25%. A gente quer 30%. Aí o bendito do corretor não te alertou sobre isso e você não tem 30%. Então nós vamos nos 30%. Primeiro de tudo, você cria a mentalidade de manter 30% na tua cabeça, mais os 7% de custo de fechamento, que seria 37% do valor do imóvel. A gente pode submeter para o banco 25%? Podemos. A gente pode submeter 25% do valor do imóvel para poder fazer financiamento. Só que nós não podemos prometer que isso vai avançar muito. E isso é extremamente importante. Boa noite, meu amigo Beto ali. Beto é agente de consórcio, meu parceiro no Brasil, e vamos falar na próxima semana ou outro dia na semana aqui, eu vou mandar recado para vocês e vou postar, Consórcio Brasil Estados Unidos. Aliás, existe um site, tá? consórciobrasil.usa.com, que você compra seu imóvel aqui com o dinheiro do consórcio. Um produto que nós criamos e estamos cada vez mais avançando no Brasil para realizar o sonho das pessoas. Então, meu amigo está ali e Beto está comprando uma casa aqui, Beto vai comprar uma casa aqui. Por isso que a gente precisa entrar em contato com o Beto, quem ainda não tem esse dinheiro de entrada, todos nós que precisamos, porque eu sou apaixonada por consórcio, para poder realizar esse sonho e entender como é que funciona o consórcio. Mas voltemos ao nosso financiamento. Então aqui, olha, voltando ao financiamento, o ponto que eu estava falando aqui, deixa eu abrir de novo aqui minhas anotações. O valor do imóvel que eu estava falando. Eu estava falando do valor do imóvel, de você escolher o imóvel baseado no que você tem guardado para fazer o investimento. Gente, é só isso. É só isso, olha. 17 minutos eu expliquei para vocês. Depois que você entende isso aí, a gente vai salvar isso aqui, fazer alguns cortes nessa live. Depois que você entender isso, os dados que eu coloquei lá para vocês, passaporte e visto, a referência bancária, que é uma carta que a gente vai dar de exemplo para você, extrato bancário provando aonde que está o dinheiro e que você tem o poder da entrada, o seu comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de condomínio, e o cadastro feito pela agente financeiro. Quando a gente tem tudo isso, você fala, sim, Mércia, sim, tem tudo isso aí. Eu consigo tudo isso aí certinho. Aí, você vai para a entrevista com o agente financeiro, que eu tenho 2 principais que eu mando, falam português, atendem meus clientes com uma super excelência. Aí você vai entender o processo de financiamento. Mércia, vale a pena? Vale a pena. Por quê? Nós vamos fazer as contas de booking, de reservas na tua casa, se você está comprando na Disney, de reservas na tua casa, mostrando para você como essa casa se paga. E aí, nós vamos te mandar sites de reserva. Você vai tentar fazer reservas em alta temporada, em baixa temporada, e você mesmo vai fazer a matemática das diárias, porque a gente aluga sempre acima de 65% das semanas no ano. Então hoje, por exemplo, eu fiz um cenário para um cliente que eu coloquei a diária da casa dele 140. Na minha matemática, eu coloquei $140 a diária da casa dele na Disney, entre alta e baixa temporada. Só que quando eu fui no site pesquisar, num dos sites que eu uso muito, a média, tá aqui na minha frente, ó, a média dava por volta de uns
180 mais ou menos, ó. Alta temporada, a casa chega a 294, 291, 210 entre alta e baixa, 206 e o valor mais baixo que eu encontrei em baixa temporada foi 168 a diária. E eu dei para o cliente 140. E ele precisava, para pagar as contas da casa, ele precisava de 65% das semanas no ano. Isso significa o quê? Que nós estamos numa zona de conforto, eu fico em paz, eu durmo em paz. Porque eu sei que essa casa vai crescentemente tendo reviews, aquela avaliação do Airbnb, e ela vai alugando mais. E a equipe de Airbnb que a gente usa, eles são todos mentores de Airbnb. Eles sabem o que estão fazendo. Então, com isso, é fácil a gente fazer a matemática e entender. Porque a gente vai usar as semanas do ano com diárias entre alta e baixa temporada que você vai pesquisar. É você que vai pesquisar, tá? Aí, quanto é a associação do condomínio, os rapazes que eu citei aí, que atendem meus clientes para o financiamento, vai fazer um cenário de financiamento daquele imóvel e nós vamos fazer a matemática reversa para saber quantos dias no ano essa casa precisa ser alugada. Baseado em pesquisa em sites, porque isso estava sendo feito antes de uma forma muito aleatória, muito vaga. Então a gente está procurando fazer da melhor forma possível. Ó, o Davidson que está aí presente, que acabou de entrar aí, ó, essa sabe o que faz. Obrigada, Davidson, muito obrigada. Pode confiar. O Davidson é um dos rapazes que eu falei para vocês que atende o meu cliente, que é o agente financeiro. Sigam o Davidson, porque é o que eu falei, eu acabei de falar aqui, Davidson, que vocês atendem meus clientes com extrema excelência. O Davidson falou isso para mim, falou ali, ó, essa sabe o que faz? Pois eu também posso dizer a mesma coisa do Davidson. Esse sabe o que faz e com excelência, com cuidado, com carinho, com o cliente, explicando passo a passo. Ele tem uma equipe incrível. Isso tudo, gente, é uma construção de relacionamento de muito tempo, de você observar o profissional, de saber que o profissional tem a mesma energia que você tem. Para quê? Para que a gente ande aliançado, que é o caso do Beto com o consórcio, o Davidson com financiamento, quem atende você na manutenção da casa, quem atende você na limpeza da piscina. É extremamente importante que entre nós profissionais haja uma mesma energia de honestidade, de trazer conforto para o cliente e sempre você lembrando que Mércia vai sempre ser seu olho aqui. Porque, por exemplo, o Davidson, ele vai fazer todo o processo de financiamento. Eu sei que ele vai estar lá também no backstage, mas você raramente vai consultar o Davidson de novo, a não ser que você passe 2, 3 anos e fala, Davidson, eu quero refinanciar. Ou então, no próximo ano, Davidson, se Deus quiser, né? Próximo ano, quero comprar outra casa. Então, mas eu não. Eu estou no mercado imobiliário girando o tempo todo. E é importante que a tua casa aqui esteja bem cuidada. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou encerrar. Falei que eu não queria ficar meia hora falando para vocês o tempo todo, mas vocês entenderam, não é? Eu vou salvar essa live um tempinho, tá? Não vai ficar muito tempo salva, mas ela vai ficar aí uns dias. A Pamela, que é minha assistente no Brasil, vai fazer os cortes, tá? E aí a gente vai fazendo outras lives. Posso ter vários financiamentos? Pode. Todo brasileiro pode ter, certo, Davidson? Mais de um financiamento. Porque não necessariamente que você vai fazer 3, 4 financiamentos com o mesmo banco. Eu tenho cliente que tem 3 casas e as 3 estão financiadas. Então, pode sim. O que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu vou terminar essa live, vou salvar essa live e vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês mandam as perguntas para mim lá no chat, tá? E aí, olha lá, o Davis confirmou, com certeza uma pessoa pode ter mais de um financiamento, ele confirmou. Então, aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder as perguntas de vocês. E aí, no Vizinho do Mickey, tem lá o meu Instagram pessoal também. E no Vizinho do Mickey tem o meu número do WhatsApp. Entre em contato, porque, por exemplo, acabei de fazer um fechamento de um cliente, que eu tenho contato com o cliente, não vem, tira dúvida. 3 anos, gente. Um relacionamento ótimo. Acabou de fechar, assinar, pegar as chaves da casa dele. Casa nova que ele comprou na planta. Mas foram 3 anos de relacionamento. E isso é extremamente importante. Beleza? Perguntas aí, pessoal? Posso ir então, né? Joia. Então, ó.
Qualquer outro dia aí, de surpresa, eu vou entrar na live de novo. Beijo para todo mundo.